Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, José Pedro. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos começar aqui o capítulo 8 das Leis Morais, a Lei do Progresso. É uma lei grande, há muitas questões, são 6 itens, e a gente deve dividir aqui os nossos comentários em duas partes para a gente dar conta, né, de tudo que tem para falar. Se você não viu as nossas conversas anteriores sobre todas as leis anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar as conversas anteriores e tudo mais que está no nosso canal, né? No canal da Lígia e no meu canal, são outros materiais de estudos espíritas. Muito bem, vamos começar com a lei do progresso, então? Vamos lá. Aqui, pela primeira vez, a gente observa que Kardec não pergunta se o progresso é lei da natureza. Olha só, pela primeira vez ele inova e faz uma pergunta diferente nesse início, perguntando sobre a diferença entre estado de natureza e lei natural, né? E aí a gente vai observar exatamente aqui já nesse início esse detalhe que todo o item primeiro aqui fala sobre estado de natureza, né? Que ele vai fazer essa distinção entre estado de natureza e lei natural. Riquíssima distinção. Agora, quero observar para você que eu acho que Kardec cansou dessa pergunta, porque, porque nos próximos capítulos da lei de igualdade, da lei de liberdade, ele não volta a perguntar se elas estão na lei de Deus, tá legal? Talvez ele já desse por suposto que Não estava, precisa né? repetir, né? A Não gente precisa já repetir. entendeu. Já Se os entendeu. outros, se as outras, se nos outros casos, Se ele talvez abordou. tivesse ali uma suspeita de que aquela dimensão não tivesse na lei, em relação ao progresso, não tem dúvida disso, né? Então, nem precisa perguntar. Melhor que ele esclareça essa diferença no estado de natureza, que é super importante como um estado primitivo, nosso ponto de partida, né? Quando nós ainda, como Kardec vai botar na sua primeira nota, estamos no que ele chamou infância da humanidade. Aliás, interessante essa expressão de Kardec, metafórica, viu, Pedrinho? Infância da humanidade, olha aí. Ah, Mas mas qual o isso, problema? não, isso é uma outra conversa que Não fica para outra. entendi. Não Não, entendi. entendeu? Sim. E o ponto, então, é o estado de natureza, o ponto de partida para o desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Não viveríamos eternamente nesse estado que é transitório, e isso é muito importante. É um estado transitório. A ignorância, diante da lei divina do progresso, a ignorância é um estado transitório. Para o homem que vai sair da ignorância pelo progresso da civilização, abrangendo o progresso intelectual e moral dos espíritos que fazem parte dessa humanidade, dessa civilização. Não é verdade? É isso. Parece que esse estado de natureza é a ideia das primeiras encarnações dos espíritos, né? Ainda muito brutalizados, né? Ainda com essa ideia do ponto de partida do desenvolvimento da inteligência, né? Ainda que, portanto, com uma inteligência muito rudimentar, né? Uma compreensão muito limitada da vida e praticamente com uma vida mais instintiva do que moral, né? Porque A depois, inteligência, como ele diz aqui de uma maneira tão bonita, que desde o início dessa nossa caminhada, né, nós trazemos em nós o germen. né?
dessas potencialidades, dessas possibilidades, capacidades para ser desenvolvido através do nosso esforço. O importante aqui, quer dizer, uma das coisas importantes, né? Tudo é importante aqui, é esse comentário dos espíritos quando diz que a lei natural contribui para o progresso da humanidade, né? Então, existe como se fosse uma força intrínseca que nos empurra para frente, né? Embora a gente possa meio que resistir, né? Resistir, retardar, marcar meio ponto, né? Fazer aquilo que aquela questão que eu gosto de comentar, que eu acho que é a questão 115 do Livro dos Espíritos, que fala que as eternidades são mais longas, a gente vai aumentando o nosso tempo, retardando, mas existe uma força intrínseca que nos empurra para frente, não apenas nós, né, no sentido individual, mas o arranjo social em que nós vivemos, ele também vai sendo aperfeiçoado com o tempo, e esse aperfeiçoamento decorre também dessa força intrínseca, né, de que está falando aqui. Atuando sobre nós, nos Exatamente. faz instrumentos desse progresso. Das instituições, nós vamos ver, isso faz parte do conteúdo abordado por Kardec. E aí tem uma questão interessante, que quando ele pergunta se a gente queria permanecer no estado de natureza, né? E aí seria importante fazer, antes de falar isso, a distinção entre estado de natureza e lei natural. A lei natural. Né? A lei natural é essa lei maior que organiza todas as coisas, né? E que organiza a natureza e o mundo moral, né? Que está subjacente a todas as coisas. O estado de natureza seria a infância da humanidade, né? Como o Kardec chamou a atenção aqui na nota. É isso aí. A lei natural, a grande lei, a grande força, a grande energia criadora de todas as coisas. Para além disso, nem sabemos definir. Percebemos as suas consequências. E eu acho que tem coisas aqui que a gente não consegue dimensionar bem, né? A gente consegue pensar logicamente, mas não consegue dimensionar bem. De todo modo, eu queria chamar a atenção para um aspecto que é quando ele pergunta: vem cá, mas o estado de natureza não traz uma felicidade maior do que a civilização, que, afinal de contas, excita as nossas paixões, cria necessidades, né, outras para a gente. E a pergunta é a seguinte... E ele fala, mas você quer o quê? A felicidade do bruto? Né? Ou seja, a vida vai ganhando uma complexidade, né? É como se a gente saísse, de fato, da infância para uma maturidade, em que os problemas ficam, né, sérios, as coisas ficam complexas, e a gente é feito para lidar com essa complexidade, né? A gente tem que desenvolver uma sabedoria para lidar com essa complexidade, porque voltar a gente não vai. É verdade, está lá. Não, na 778, não há como retrogradar. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Não é? O que eu acho seria negar a lei do progresso. O que eu acho é muito interessante nessa trajetória, Pedro. Eu queria só chamar a atenção para isso, que eu gosto muito, muito. Eu acho muito confortador quando Kardec lembra para a gente que esse estado primitivo é transitório, porque muitas vezes nós nos chocamos com aqueles que muitas vezes estão gozando da felicidade do bruto, daquele que, como os espíritos dizem a Kardec em outras questões, se colocam abaixo, né, na busca de sensações e tudo mais,
abaixo dos próprios animais. Está lá, eu acho que na lei do Isso. necessário e supérfluo, né? É. E são aqueles que se colocam um comportamento bestial. Kardec usa uma expressão, os Forte, espíritos, né? forte nesse sentido. É transitório. Então, que nós não nos assustemos e desanimemos quando percebermos essa condição ainda, aqueles muitas vezes que convivem perto de nós, entendendo que é transitório esse estado e que a força do progresso vai impulsioná-los para uma outra condição. É confortador saber que o mal é transitório. Né? Mas aqui tem uma questão importante para a gente pensar, que eu não tinha pensado sobre isso, vou fazer uma derivação agora a partir do que você falou, eu ia fazer um outro comentário, que é a ideia... Oi? Faz depois. Sim, claro. Porque estamos encarnados num mundo com essas características, né? Em parte porque em graus diferentes ainda estamos, né, numa mesma vibração, né? Denominador comum de imperfeição. Mas talvez, né, a ideia de que observando, né, que é isso que está lá no... Agora já não lembro mais qual é acho que é no Sede Perfeito. Observando a imperfeição dos outros, isso é uma fonte para o nosso melhoramento. Não é? Lidar com as imperfeições dos outros é uma fonte do nosso... Claro, com as nossas, mas na medida em que a gente percebe, né? A gente diz, poxa, mas eu não quero fazer mais isso, ou acho que isso não é legal, eu não vou fazer, e isso é uma fonte do nosso melhoramento. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui na questão 778 é a afirmação, né, desse progresso incessante. Sim. A ideia do progresso incessante, quando diz o homem não pode retrogradar ao estado de natureza porque o progresso é incessante. Tem que progredir incessantemente, né? Tá, a gente não vai voltar, mas existe na doutrina espírita a ideia da perfeição. A ideia da perfeição, ela se choca com a ideia do progresso constante. Como assim? Ué, se você chegou na perfeição, você não tem mais o que progredir. Certo? Das duas, uma. Das duas, uma. Ou, né, essa perfeição é perfeição para nós que estamos aqui, né? E, portanto, ela para a gente vê como perfeição alguma coisa que a gente não consegue entender e que certamente tem mais coisa, mas é melhor nem falar porque não faz sentido, né? Né? Porque parece que a única maneira de ajeitar essa aparente contradição. Ou o progresso é incessante e, portanto, a gente, por mais que faça, sempre vai ter coisas, porque o infinito nos espera, né? Ou então a gente chega num ponto que... E aí, né? Não vamos chegar a um estágio de anjos vivendo só as beatitudes do céu. Não estou falando de beatitude, não. Eu estou falando assim, de não tem mais nada para aprender, quer dizer, porque o progresso incessante é isso. Vamos ver que aqui, quando os espíritos vêm com Kardec trazer essas notícias para nós, da doutrina espírita, eles estão dirigindo a observância da lei a espíritos que estão em um determinado estágio evolutivo. Tanto que lá no início do Livro dos Espíritos, em alguns momentos, eles vão dizer: olha, é o máximo que podemos dizer. Então, é isso que eu acho. Agora. Calma, é o máximo que podemos dizer para vocês agora.
Então, eu acho que essa perfeição, dita relativa pela doutrina, é a ideia de perfeição que nós, nesse estágio evolutivo, entendemos, porque, para além disso, É, está além da é, nossa possibilidade de compreensão. Outros níveis, se essa é a palavra, de conhecimento, outra natureza de especulações não são para nós. Então, aqui nós temos a nossa meta. Eu acho que é nesse sentido que não há oposição nas duas ideias. aham. Bom, vamos começar então a marcha do progresso? Nós temos parte 9. A marcha do progresso basicamente é essa ideia, né, de que a gente Volta a ideia da... de que a gente é empurrado para frente pela lei, né? E Muito aí a bom. questão é, a gente aprende esse processo ou esse processo é intrínseco, né? E a resposta é que o processo é intrínseco. A Você gente, vê, essa ideia de o homem se desenvolve por si mesmo é muito interessante, né? Da gente pensar, é um negócio bem filosófico, eu acho, porque se desenvolve por si mesmo. É a própria capacidade dele de refletir, de perceber resultados. Então, ele vai modificando a sua maneira de olhar a vida. Eu penso que esse progredir, se desenvolver por si mesmo, é isso, é esse exercício de viver, vamos dizer né? assim. E é muito curioso porque os espíritos vão dizer aqui que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social, que é exatamente Volta essa ideia, né? Quer dizer, a na medida em que misticidade. a vida de relação, que é a lei de sociedade, né? Faz com que a gente vá aprendendo coisas que talvez pela nossa própria iniciativa a gente não conseguisse, não é? Mas que com o auxílio dos outros e assim mutuamente para mais e para menos, né? Quer dizer, aquilo que nós fazemos também auxilia os outros e assim a gente vai num processo crescente, né? Por isso, Uns como os outros, fala. Por por isso a isso, ideia é tão importante do amar ao próximo como a si mesmo, que é a regra relacional que a gente já tinha combinado aqui, já tinha falado aqui de outras vezes. e ao mesmo tempo que essa interação com o outro nos auxilia nesses aprendizados, é muito interessante também como a convivência, se a gente pode chamar assim, dos nossos próprios atributos, a nossa razão, não é, com o nosso sentimento, com a nossa moralidade, eles também vão, esses sentimentos, esses aprendizados vão interagindo e fazendo esse progresso interno de crescimento e modificação, né? Não sei se me expressei direito. É. E aqui fica claro nesse capítulo da Lei do Progresso que quando os espíritos falam de progresso, eles estão falando desses dois atributos que a gente tem comentado aqui, que é a inteligência e a moralidade, né? Esses dois atributos são atributos da alma, não Fartamente é? comentados nesse capítulo. Fartamente comentados, e mostra também aquilo que a gente já vem comentando, né? Quer dizer, a encarnação faz com que os desafios da vida material exercitem a nossa inteligência, né? Possibilitem o nosso discernimento, que é importantíssimo, inteligência e discernimento. Uhum. E na medida em que a gente vai compreendendo melhor a vida, a gente vai desenvolvendo o nosso senso moral e a nossa moralidade. Então, esse é assim, o caminho, né? Você quer ver que bonitas essas etapas que vão aparecer aqui na 780 e 780A e B? É bacana quando Kardec diz, quer dizer, o progresso intelectual, aí o intelecto, atributo da razão.
Mas essa inteligência, esse progresso da inteligência, e eu chamei a atenção porque eu acho importante, possibilita o discernimento. Não é só ser inteligente, mas é discernir. Discernir sobre o quê? Como assim, grosseiramente, o que presta e o que não presta, o bem e o mal. A gente vai discernindo, a gente vai, consequentemente, desenvolvendo o livre-arbítrio e isso aumenta a nossa responsabilidade. Olha a cadeia, Yeah. né? Inteligência, discernimento, livre-arbítrio, escolhas, responsabilidade maior. Yeah. Aqui na questão, no item B, né, ele vai perguntar por que os povos mais instruídos são também muito pervertidos. E aí ele fala de progresso completo. Você observou que Kardec começa falando de um progresso completo. Que progresso completo? Para nós, nessa etapa de desenvolvimento, acreditamos assim, não é? O progresso de ambos, né? O progresso intelectual, né? E o progresso moral. E aí é muito curioso que a gente tem que entender duas coisas. Quando diz o progresso intelectual, não quer dizer que a gente vai se tornar um Einstein. Significa a capacidade de compreender esses elementos fundamentais da vida. Conseguir ter uma vida reflexiva, quer dizer, pensar sobre aquilo que você está fazendo, amadurecer o seu senso moral, que é o que ele está dizendo aqui, né? E até que isso aconteça, o que nós fazemos? Acabamos utilizando a inteligência para a prática do mal. Né? Que é o que ele está dizendo aqui. A marcha do progresso? Embaraçar pode embaraçar, mas parar a marcha do progresso não para, né? Não paralisa. Então, embaraçar, embaraça, né? Mas paralisar não paralisa. Então, esse é o ponto importante. Eu acho muito importante pensar essa questão do uso da inteligência para a prática do mal, porque eu acho que é uma das características mais, assim, fortes hoje em dia, em que a gente tem tanto desenvolvimento da inteligência para tantas coisas, mas a gente vê como isso é utilizado ainda para né, de uma maneira errada. De uma maneira excitar as nossas paixões. Não consoante com a lei de Deus. Exatamente. Exatamente. Mas não adianta, né? Porque, eu gosto muito na 781A, quando ele diz aqui, olha, esses que tentam, que usam mal e que tentam embaraçar o progresso, eles serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Uma figura, mas que fala de quê? Dessa força viva. Dessa força viva do progresso que está presente em nós. Inclusive, é interessante quando ele... Não dá conta de ficar no mal. Também é interessante quando ele fala daqueles que, ainda que desejando fazer o bem, acabam criando obstáculos para o mal, né? Obstáculos do progresso, na verdade. E aí ele vai dizer, bom, são pedrinhas no caminho, né? Isso aí não... Mas é importante a gente pensar que quando os espíritos estão falando do progresso e toda essa discussão que a gente está fazendo, a gente não pode pensar isso no marco, ou seja, no marco temporal de uma encarnação. Isso aqui, quando diz, tem capacidade de criar problema para o progresso, não sei o quê, mas depois o progresso se faz, isso a gente tem que pensar num marco temporal bastante de encarnações, né? Existem pessoas, né, e situações da vida, da história, que a gente sabe que já passaram, né, que ficaram no passado, mas que vão tendo repercussões cada vez menores com o tempo. Mas é claro
precisa de tempo para desfazer, às vezes, algumas situações difíceis que são criadas, né? Então, toda a lei do progresso tem que ser pensada não no marco temporal de uma encarnação, mas de encarnações. Porque muitas vezes a gente se engana, né? São as tais pequeninas pedras, né? Mas os espíritos dizem na 782, olha, isso não impede do progresso acontecer, não. Atrapalha um pouco e tal, mas esse espírito vai naturalmente, pela força mesma das coisas. Na 783, Kardec, os espíritos, Kardec, né? Reafirma a força mesmo das coisas, não os espíritos na resposta. Quando dizem que, olha, não tem essa, não, o progresso vai acontecer, mas de maneira regular, de maneira lenta, né? O que é até uma demonstração de como essa lei é respeitosa, né, com os nossos isso, né? Isso também nos dá uma reflexão, assim, existem aqueles espíritos que conseguem se adiantar em relação, vamos dizer assim, ao seu grupo social, né? A humanidade, vamos dizer assim, como um todo, né? Mas, por outro lado, se a gente cumprir aquilo que a encarnação trouxe para a gente, cumprir com relativa, né? Todo mundo tem os seus probleminhas, tem os seus acertos, mas cumprir ali as tarefas, trabalhar, ser bom pai, né? Fazer aquelas coisas, ser boa mãe, né? Filho, tal, não sei o quê. A gente está acompanhando, num certo sentido, o progresso da humanidade. A gente vai assim, como fala, né? Vai consolidar um certo progresso que é derivado desse momento que nós estamos. Em outra, talvez a gente não consiga se adiantar tanto, mas a gente fez, né? Cumpriu ali os aprendizados que esse momento histórico pôde trazer para nós. E assim a gente vai nisso que Kardec chama do progresso regular e lento da humanidade. E esse tempo é importante e é respeitado, cada um no seu tempo. Nós também precisamos aprender a respeitar esses tempos de cada um, mas, do ponto de vista de nós mesmos, sabendo, né, que se a gente demora muito no progresso possível, da mesma maneira que de tempos em tempos, né, a lei divina, que eu prefiro falar a lei divina a falar a Deus, sujeita a humanidade a um abalo é o famoso sacode, né? Opa, está todo mundo muito molengando aí, vamos ver o que vai acontecer conosco também. É verdade. Então, que a gente fique atento para não precisar de abalos, para dizer, olha, acorda. Uhum. Aí tem essas questões, assim, que quando ele fala, é importante assinalar uma questão aqui, que ele diz, os espíritos dizem, Deus o sujeita, quer dizer, a humanidade, né, de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Porque mas quando Kardec... Não pode se conservar indefinidamente na ignorância. Não pode, ou no mal, né? Mas quando Kardec vai fazer a sua nota, Kardec deixa de lado a questão física e se concentra somente na questão moral. Ele diz, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, mas não fala físicas, né? Se infiltram nas ideias pouco a pouco e aí fazem, né, depois de um tempo, desmoronar o carunchoso edifício do passado, né? O carcomido edifício do passado, né? E aí a gente, nesses momentos de transformação, que a gente poderia dizer é a própria lei de destruição se fazendo,
né? Com a transformação dos conceitos morais, né? Da humanidade, quer dizer, como se a humanidade desse um salto moral, né? O que a gente observa? A gente não percebe senão a desordem e a confusão momentânea que nos ferem nos nossos interesses materiais. Por que nos nossos interesses materiais? Porque estamos focados naquele momento, nessa existência, no momento de agora, do que nos convém, né? Materialmente falando, né? Eu acho que é isso, mas eu acho que é uma outra questão também. Tudo aquilo que nos faz progredir moralmente traz para a gente um dilema entre a prioridade das coisas espirituais em relação às coisas materiais. É verdade. Então, quando nós estamos a ponto de dar um passo moral, né, avançar moralmente, a gente vai se ver questionado em relação a prioridades que nós damos ainda às coisas materiais. Por isso, a gente se vê ferido nos nossos interesses materiais, porque a gente vai dizer, nossa, mas eu vou perder isso, né? Olha o que está acontecendo, né? Mas exatamente essa questão é a chave, é a porta, é a oportunidade de você dar outra prioridade na sua vida. E fazer esse progresso se mantendo em harmonia com novas necessidades e novas aspirações, como diz Kardec, né? É isso. Muito bem. Vamos em frente. Bom, teria ainda aqui para comentar rapidamente. Uma coisa muito importante para comentar. Oi? Tem uma coisa muito importante na 784, que eu assinalei aqui até 2 vezes e botei exclamações ao lado. É quando porque é com o lápis na mão, né? Isso. Quando os espíritos respondem a Kardec que é preciso que o mal chegue ao excesso, muitas vezes, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O mal chegar ao excesso. A gente fala, meu Deus, onde vai dar isso? Calma. Às vezes é preciso mesmo que o mal chegue ao excesso. Que coisa forte isso, não? Eu acho que isso é forte, mas isso vamos dizer assim, parte da pedagogia divina. A pedagogia divina é essa. A pedagogia divina é aquela que dá liberdade para você. E Jesus nos ensinou isso através da parábola do filho pródigo, que, num certo sentido, chegou no final do poço. Foi deixando. Chegou no final do poço, que seria o quê? Né? O excesso do mal. Né? Até um ponto em que não lhe restou mais recursos. Bem lembrado. E, através da sua experiência, das consequências. Exatamente. Aí, ele, por si mesmo, delibera voltar e, exatamente, a experiência negativa é a força que o motiva, é um dos elementos, não é? A certeza da casa do pai é outro, mas, né? A experiência ajuda a consolidar a ideia de, olha, aqui não dá mais, não tem mais para onde ir. Essa lembrança sua foi excelente, porque você repara, é ele por ele mesmo. Nem o pai saiu de casa, pai, Deus, como a gente quiser, para ir lá dizer, olha, filhote, não é isso, não. Nem ninguém também, não há uma outra personagem que tenha chegado para diverti-lo. Foi ele com ele mesmo. Exatamente. Isso é uma das... Essa parábola do filho pródigo, eu acho que ela traz muito ensinamento para a gente por conta disso. Essa questão da liberdade, do aprendizado pela liberdade. De progresso, de evolução, essa caminhada do filho pródigo. Exatamente.
Deus não vai criar dificuldade para a gente caminhar pelos erros. Para onde queira. Para onde queira. Vai deixar, faz, porque isso é o seu aprendizado. Uma hora você vai perceber que tem que voltar. Você vai do mal fazer sair o bem. Exatamente. Na 483. Exatamente. Do mal fazer sair o bem. Exatamente. Bom, e aí, para terminar essa partezinha aqui da marcha do progresso, o maior obstáculo do progresso é aquilo que todo mundo diz, né? Orgulho, egoísmo e tal. A ideia da inteligência aumentando, né, as nossas viciações, né? Enfim, é um pouco isso, né? Criando necessidades imaginárias. Agora, nessa resposta, primeiro dos espíritos, depois tem a nota de Kardec, é muito interessante. Quando eles, logo no primeiro parágrafo aí, eles dizem que o progresso intelectual se efetua sempre, mesmo com a prática do mal. Isso sou eu que estou observando, né? Não está escrito aqui, não. Ele diz, o progresso intelectual se efetua sempre, e eu botei embaixo, mesmo com a prática do mal. Não, porque é o quando a pessoa está lá engendrando os seus planos infernais, maquiavélicos, ela está fazendo um exercício de inteligência que um dia esse mal sairá ao bem. Aquela inteligência desenvolvida, quando moralizada, vai ser aproveitada, né? É Paulo, né? Pois é, que beleza, né? Paulo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. No final da 785 ainda, ele vai dizer assim, os espíritos vão dizer assim, curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além que o gozo dos bens materiais proporciona, uma felicidade existe, maior e infinitamente mais duradoura. Então, é importante a gente entender que, do nosso ponto de vista material, a gente pensa a nossa encarnação como algo longo, não é? A história da nossa humanidade, como a humanidade do globo terrestre, enfim, como algo também longo, mas do ponto de vista espiritual, o que eles estão dizendo é, olha, esse processo é um processo curto, do ponto de vista espiritual. E a passagem é exatamente perceber que há gozos, né? Além das coisas materiais, e que são muito superiores aos prazeres da vida material. Mas essa descoberta é também uma descoberta do ser consigo mesmo. Você pode experimentar, pode tentar definir, descrever, não vale. Só vale a gente sentir. E é uma felicidade tão especial que não há como descrevê-la. É a paz, é uma expressão bonitinha que, embora eu fuja um pouco dessas figuras, mas achei adorável quando uma grande amiga nossa, que é uma pessoa já bem idosa, disse, minha filha, depois que a gente faz tudo que a gente tem que fazer, o melhor é a gente descansar em Deus. Eu adorei descansar em Deus, porque é essa paz, essa sensação de harmonia, de equilíbrio, de conexão com. Que coisa tão gostosinho, faz tudo o que é preciso, depois descansa. Descanse em Deus. Bonitinho, né? Muito bem. Vamos para os povos degenerados? Sim. Eu gosto desse termo, eu sei. Quem gosta? Eu? Não, eu tinha comentado com você que eu tenho até dificuldade de comentar. Por isso eu brinquei com você. Vamos lá. Sobre esse tema.
A pergunta é: os povos que nós consideramos degenerados, aos olhos de Deus, são degenerados? Mas Como é o que que fica povos essa são esses que ideia são de degenerado? degenerados? A minha pergunta é essa: que povos são esses? Do que está se falando aqui? Ele está falando lá na 788, ele vai dizer para nós, de povos, enquanto individualidades coletivas que passam pela infância, pela ideia de madureza e pela decrepitude. E nesse movimento de progresso, né? Haverá momentos em que as ideias anteriores estarão em declínio absoluto. Aquilo que parecia sensato tempos atrás, agora já não é mais aceitável. É simples, a gente vê na nossa própria história recente. Há 100 anos atrás, você tinha pessoas trabalhando dentro de sua casa de maneira quase escrava, e se lidava com tranquilidade com essa situação que hoje nós consideramos inominável. E isso, se a gente ampliar esse tempo, a gente vai ver, mas como, não é? Viveu essas individualidades coletivas, viveram esse estado de coisas como se fosse isso uma coisa natural, da lei natural. Não, Estado isso eu de entendo. natureza e lei natural. Não, Olha isso eu aí, vai lá entendo. a primeira pergunta. Isso eu entendo, porque, na verdade, o que você está dizendo e que grande parte aqui das questões relativas aos povos degenerados vai trazer é essa ideia da renovação das ideias, não é? E também um pouco da renovação dos próprios dessas próprias coletividades, né? E aí a gente fica sempre naquela questão, né? Quer dizer, o quanto é coletividade, o quanto não é coletividade, porque na medida em que você tem uma renovação da coletividade, porque a coletividade avança, né? E aí você tem a chegada de outros que vão aproveitar esse progresso e aqueles que vão ficar para trás, então você tem uma renovação. Isso acontece a renovação dos costumes, mas que povos degenerados são esses? A própria ideia de degenerado é uma ideia negativa, né? Quer dizer, povos que se perderam nos tempos, né? A gente pode pensar que né? Então, na Roma antiga, né? Na Babilônia, né? E que aquelas civilizações, né? Os incas, né? Aquilo viveu um certo tempo e todo as almas que compunham aqueles povos, não é? Eles foram se renovando, compondo outros povos e se refazendo no tempo e na vida, né? Pedro, fica bem claro na resposta dos espíritos à questão 786, quando eles dizem: pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago. Enfim, não como uma individualidade coletiva estática, mas sempre num próximo movimento de modificação, né? À medida em que o progresso vai acontecendo. Sim, não, isso aí eu entendo. Agora, outra questão também delicada que eu acho aqui nessas questões é a questão 787, quando ele fala de raças rebeldes. Sim. Raças rebeldes é difícil entender exatamente o que Kardec tá falando aqui. Expressão de Né? Kardec. Exatamente, essa expressão de Kardec.
que raças A quem ele rebeldes... se referia quando pensou Exatamente, o que passava na mente dele para fazer esse tipo de colocação, né? E ah, ah, os usando espíritos ainda raça, respondem que sim, usando que há. raça interessante. E Raça. os espíritos respondem que sim, que há raças rebeldes, mas vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Olha, eu não sei do que eles estavam conversando aí nessa hora. Não sei qual é do que eles estão falando sobre, né? Porque, quem sabe alguém que esteja nos escutando mais tarde, ouvindo esse estudo da Lei do Progresso, primeira parte, possa nos ajudar e nos trazer a sua impressão sobre o que Kardec e os espíritos corroboram quando admitem a existência de raças rebeldes. É. De todo Para a modo, nossa pesquisa. a Mas está sequência, tudo certo. a sequência Deus não aqui vai é deserdar ninguém. isso, a sequência é essa, né? Quer dizer, existindo raças ou não, espíritos rebeldes ou não, todos vamos seguir a marcha do progresso que... Espíritos rebeldes existem. Se eles estão em algumas raças determinadas, é outra coisa, porque É, raça é uma outra ideia, né? acho que espírito rebelde está em todas as raças, né? Não tem uma Não raça tem como. privilegiada que abrigou, né? Bom, o Muito bem. que mais falar sobre os povos degenerados aqui? Não, eu acho que a gente não deixa os povos degenerados e vamos concluir pelo progresso que se fará em todos os povos, mas muito importante, a 789, respeitando a diversidade que pode vir do momento evolutivo, das características da cultura dos diferentes grupos, não seremos uma mesma coisa, mas teremos uma diversidade que estará toda assentada Na sobre lei o da caridade. denominador comum da grande lei de Deus, a lei de Deus, no Uhum. aspecto da caridade, do progresso, da vivência social, seja do que for, não é verdade? É. Assim, essa questão 789, ela tem uma característica curiosa, que é chamar a atenção para essa diversidade existente diante das diversas culturas, que nada mais são maneiras que nós criamos De de nos viver expressar. né, de acordo com a localidade, com o tempo, né, em que Adaptações às condições, muitas vezes diferentes, até mesmo físicas, é, no próprio planeta. exatamente, e que por mais que a gente tenha uma troca, um intercâmbio cultural, essas diversidades se mantêm, né? E é isso que ele está dizendo. Ficar todo mundo debaixo de um único guarda-chuva, não. Mas tem um elemento comum aí que pode, né, agregar todo mundo, que é a lei de Deus, né? A caridade, enfim. É isso, né? Muito bem, nos ajudando a viver fraternalmente unidos, o que implica num profundo respeito ao outro, com suas características, necessidades, modos de se expressar e de viver, não é É. verdade? Aqui eu só queria fazer um último comentário, que é a Pois nota de não. Kardec, quando Kardec vai voltar a um tema bastante abordado por ele no longo de toda a codificação, que é essa reafirmação da reencarnação como um elemento explicativo importante, né, fundamental para a gente entender a vida. E aí, na nota de Kardec, é exatamente esse contraponto que ele faz na ideia da unicidade da existência e da pluralidade da existência com a reencarnação, para explicar essa renovação, essa marcha do progresso, enfim.
não tem como pensar tudo isso senão através da reencarnação. Isso aí. Beleza. Muito bem? Vamos Beleza. terminar e na semana que vem temos civilização, progresso da legislação, influência do espiritismo. E eu queria só chamar a atenção para essa questão 789, quando a gente for falar do progresso da legislação, porque eu acho que elas conversam. Muito bom. Fica como cenas dos próximos capítulos. Ótimo. Certo? Então vamos terminar por aqui agradecendo a Deus a oportunidade que nos deu de ter essa conversa, de compartilhar com todos que estão nos assistindo agora, que todos sejam abençoados, onde quer que estejam, suas casas, suas famílias, suas vidas, que possamos aproveitar essa força que nos empurra para frente do progresso e acelerar essa marcha do progresso para que a gente consiga encontrar em nós a felicidade mais rapidamente, não é isso? É isso aí, vamos juntos. É isso aí, grande abraço, tchau. Até.